Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, Oremos. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Ben Sirá. O Senhor permite que voltem para Ele os que se arrependem e reconforta aqueles que tinham perdido a esperança. Converte-te ao Senhor e abandona o pecado. Ora na sua presença e atenua assim a tua ofensa. Volta-te para o Altíssimo e afasta-te da injustiça e detesta profundamente a iniquidade. Conhece a justiça e os juízos de Deus e permanece constante na oferenda e na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo na morada dos mortos, em lugar dos vivos e de todos os que o glorificam? Anda na companhia do povo santo, com aqueles que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva o Senhor antes da tua morte. O morto, como se não existisse, deixa de o louvar. Louva o Senhor enquanto viveres. Louva-o enquanto tens vida e saúde. Louva-o enquanto... Louva a Deus e glorifica-o pela sua misericórdia. Como é grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para os que a Ele se convertem.
Palavra do Senhor. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Alegrai-vos, justos, no Senhor. Confessai-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoastes a culpa do pecado. Alegrai-vos, justos, no Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus e pôs-se a caminho. Quando o homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometes fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dás o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pensaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos seus discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, a palavra de Deus convida-nos a refletirmos sobre a justiça no livro de Ben Sirá. No Evangelho, coloca-nos a meditarmos cada um de nós aqui presente nesta Eucaristia, qual é o fim último e qual é os meios para alcançá-los. O jovem perguntou a Jesus: que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Como alcançar o fim? E Jesus apresenta os meios. E ele diz que já sabia tudo. Os mandamentos da lei de Deus tinham-os de cor. E Jesus notou que lhe faltava alguma coisa. Era o desapego aos bens materiais, era a falta da generosidade. E diz: faça isso e terás a vida eterna. Caríssimos irmãos, olhando para o livro de Ben Sirá, a justiça que Deus nos pede é esta fraternidade de irmãos na partilha daquilo que é o bem comum distribuído, dado por Deus, para que todos tenhamos um pouco daquilo que Deus nos deu. Jesus coloca-nos de nós o cumprimento da lei de Deus, que vai profundamente naquilo que toca o homem apegado, que está ofuscado, não consegue realmente alcançar. E Jesus convida-nos ao despreendimento e à generosidade. Vamos, pois, pedir a Deus para alcançarmos esta virtude da caridade, do amor, da generosidade nos bens que nós temos, para que cada um saiba administrar bem os seus bens e possa partilhar
com os pobres, como nos pede Jesus no Evangelho. Vai, vende tudo e partilha com os teus irmãos. Vamos, pois, pedir esta graça nesta Eucaristia, para que o nosso orgulho, a nossa soberba, não supere a caridade que devemos ter com os nossos irmãos. Assim seja. Irmãos e irmãs, o diálogo do Evangelho mostra o valor dos bens do reino e a última palavra de Jesus anima até os que são mais fracos. Peçamos, por isso, com fé ao Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que ouviram o Senhor e o seguiram, pelos religiosos que deixaram tudo para ser perfeitos, e pelos leigos que dão testemunho de Cristo no mundo, oremos, irmãos. Pelos que o Senhor chama a voltarem para Ele arrependidos, pelos que reconforta depois de perderem a esperança, e pelos que se convertem, abandonam o pecado e adoram a Deus, oremos, irmãos. Pelos que durante a vida frequentam a Assembleia Litúrgica, pelos que louvam a Deus e o glorificam pela sua misericórdia, e pelos que lhe dão graças na saúde e na doença, oremos, irmãos. Pelos que têm o coração apegado aos bens do mundo, pelos que não reconhecem os bens do reino dos céus, e por aqueles de quem Jesus diz: a Deus tudo é possível. Oremos, irmãos. Pelos que entre nós entendem a função social dos bens, pelos que procuram usá-los de maneira justa e humana, e pelos que afirmam que Deus criou tudo para todos os homens. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, a quem nada é impossível, enviai ao nosso coração o vosso Espírito, para nos tornarmos disponíveis à vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, pelo pão que recebo da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje apresentamos, para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar vinho da salvação. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Venha, Senhor, em nosso auxílio, vosso Filho feito homem, ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua mãe, nos purifique das nossas culpas e nos torne agradável a nossa, e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na memória da Virgem Santa Maria. Vós revelastes à plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo novo Adão e em Maria nova Eva, manifestastes finalmente a vossa Igreja, primícia da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo,
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Os ricos em pobreza e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor.
juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor.
Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Cantarei ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Oremos. Senhor, que nos alimentastes, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e de dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos benzer os objetos religiosos que cada um traz. Dignai-vos, Senhor, a abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe.